Já parou para imaginar como que foi difícil para Noé construir uma arca em um tempo onde não havia chuva sobre a terra? Em Gênesis capítulo 5, a Bíblia vai dizer que as águas subiam do chão e regavam a terra. E aí, um belo dia, Deus chama Noé e fala: olha, constrói uma arca porque eu vou mandar chuva sobre a terra. E não só isso, essa chuva resetaria toda a humanidade e só sobraria a família dele. Agora eu quero que você imagine como que ficou a cabeça desse homem após ouvir isso de Deus. Provavelmente, com certeza, ele se fez vários questionamentos, porque uma coisa que nós precisamos entender é que essas pessoas eram homens, pessoas, gente como a gente. Elas também tinham dúvidas, elas também tinham as suas aflições, elas também tinham medo. E agora muitas vidas estavam nas mãos de Noé. Provavelmente Noé ficou com medo de falhar. Provavelmente Noé ficou com medo de começar. E sabe o que eu aprendo olhando para esse texto? Que o nosso medo de começar algo que já foi ordenado por Deus não pode só matar a minha família, mas também toda uma geração e até mesmo uma nação. Imagine se Noé, após ouvir isso de Deus e ter essa responsabilidade, imagine se ele ficasse paralisado. Imagine se ele deixasse o medo tomar conta do seu coração. Sabe o que é medo? Medo é um sentimento de insegurança com relação a uma situação, uma pessoa ou um objeto. Então, o medo, quando nós alimentamos ele tem esse poder de nos paralisar, de fazer a gente entrar em um estado de choque. Noé demorou aproximadamente 100 anos para construir a arca. E eu acredito que dentro desse período de 100 anos, ele teve medo. Ele teve insegurança, ele teve dúvidas, ele questionou. Provavelmente teve alguns dias que Noé acordou pensando: será que foi isso mesmo que ele disse? Será que é eu mesmo esse cara capaz de fazer tal obra? Imagina quantas pessoas não zombaram de Noé, imagina quantas pessoas não chamaram Noé de louco. Mas a pergunta que fica então é: o que fez Noé persistir até o fim? O que fez ele acreditar que quando ele terminasse a arca, os animais iriam até ele, como está escrito em Gênesis capítulo 8? Quais foram as atitudes que ele tomou para não deixar o medo e a insegurança paralisar ele no meio do processo? A impressão que eu tenho é que Noé lembrou da promessa. Noé lembrou da voz de Deus. E é sobre isso que nós vamos conversar na aula de hoje. Vamos falar sobre as atitudes que bloqueiam as promessas de Deus em nossa vida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Escola de Propósitos. Eu sou Axel e antes da gente continuar a nossa aula aqui, eu preciso te pedir para se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, assistir ele até o final e deixar um comentário, tá bom? Tem mais algumas ações que eu vou pedir para você que será muito importante, mas vamos deixar mais para frente. No momento, se inscreva no canal, curta esse vídeo, porque a partir do momento que você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. E eu acredito que assim como eu, você não quer que essa palavra fique só com você. Então vamos para a aula de hoje? Provavelmente você já teve dois tipos de medo. O medo de Deus, talvez. Eu já tive medo de Deus. Talvez você também tenha tido esse medo. E você tenha tido medo de começar algo que Deus ordenou para você. Deus escolheu para você fazer. E hoje nós vamos falar sobre isso. O medo de começar algo que já foi ordenado por Deus. Então eu quero falar com vocês aqui sobre as atitudes que bloqueiam essas promessas de Deus em nossa vida e o que nós precisamos fazer para que isso não aconteça, para que a gente não tenha medo de começar, para que a gente não tenha medo de Deus, certo? E a primeira atitude que bloqueia as promessas de Deus em nossa vida é o medo. O medo ele se manifesta em nossa vida de várias formas. Em Gênesis capítulo 3, a Bíblia vai dizer que quando o Senhor se aproxima de Adão no jardim e chama ele, Adão ele se esconde. E aí a Bíblia vai dizer que ele se esconde porque ele teve medo. Adão teve medo de Deus, ele teve medo do que Deus poderia fazer com ele. E sabe quando nós temos medo de Deus? É quando nós não temos Deus em nossa vida como um pai. É quando nós não aceitamos que Deus nos adotou como filho. É quando nós começamos a olhar para Deus como às vezes um senhor, um patrão, um padrasto. É quando nós temos uma perspectiva que Deus é um homem rigoroso,
que vai nos castigar a partir do momento que nós não fazermos a vontade dele. Eu lembro agora de Lucas capítulo 19, quando Jesus está contando a parábola das 10 minas, e aí aquele que esconde a mina, ele fala, olha, eu escondi a mina porque eu tive medo do Senhor, porque o Senhor é um homem mau, que toma daqueles que tem, e aí ele fala muitas coisas ali. Aquela era a percepção que ele tinha a respeito do seu Senhor. E Jesus está contando aquela parábola justamente para nos mostrar que às vezes é essa percepção que nós temos de Deus. É a percepção de que Deus é um homem rigoroso, ele vai nos castigar, se a gente pecar, ele vai nos matar. Entenda, a partir do momento que Deus mandou seu Filho unigênito para morrer por nós, para tirar de nós todo o pecado e a condenação, ele derramou sobre a terra a graça, a misericórdia, que é esse tempo que nós vivemos. Nós vivemos no tempo da graça. E eu preciso que você entenda que essa perspectiva que você tem de Deus, ela está totalmente errada. Se hoje o seu medo é medo de Deus e por isso as promessas dele não estão se cumprindo na sua vida, você precisa mudar essa percepção. Porque o nosso Deus, ele olha para você como um filho que precisa ser cuidado, um filho que precisa ser alimentado, um filho que precisa ser acolhido e abraçado. A segunda forma que o medo pode manifestar na sua vida é o medo de não conseguir, é o medo de ser incapaz para aquilo que o Senhor te chamou. Em Êxodo 3, capítulo 3 e capítulo 4, Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito. Mas Moisés, ele começa a questionar Deus a respeito da escolha que Deus fez, dizendo, Senhor, eu não sou capaz para isso, Senhor, a minha língua, a minha fala é dura, Senhor, chama outra pessoa, porque parece que eu acho que o Senhor errou. E sabe quando esse medo, ele começa a aflorar em nossa vida, é quando nós começamos a achar que o Senhor errou em nos escolher. Sabe, quando Adão come o fruto e deseja viver a vida segundo as vontades dele, sabe o que ele está dizendo para Deus com esse comportamento, com essa atitude? Senhor, as escolhas que o Senhor fez para mim eram boas demais, mas sabe, as minhas escolhas, os meus desejos, aquilo que eu quero ver é melhor ainda. Então eu acho que o Senhor errou em escrever essas coisas a meu respeito. Quando Moisés começa a questionar Deus a respeito da escolha do homem que libertaria o povo escolhido do Egito, ele está dizendo para Deus assim, olha, Senhor, tem pessoas mais capacitadas do que eu, tem pessoas que falam melhor do que eu, tem pessoas que são mais bem aparentes do que eu. Então eu acho que o Senhor errou nessa escolha. Eu acho que o Senhor errou em falar que eu seria um profeta. Eu acho que o Senhor errou em falar que eu seria um pastor. Eu acho que o Senhor errou em falar que eu seria um bom evangelista, um bom levita. Eu acho que o Senhor está errado. Essas atitudes que faz com que o medo ele toma um lugar acima do temor e isso começa a bloquear as promessas que Deus tem para a nossa vida. Nós estamos vendo aqui desde a primeira aula que em Salmo 139, versículo 16, Deus já escreveu e determinou todos os nossos dias. Eu venho falando aqui várias aulas a respeito desse versículo e isso nos mostra que toda a Bíblia ela está mapeada nisso. Quando a gente olha para Moisés, Deus já tinha escrito a respeito de Moisés, que ele seria o libertador do povo. E agora, quando Deus chama Moisés, ele está questionando Deus a respeito da escolha. Presta atenção nisso aqui, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, a Bíblia vai dizer o seguinte para nós: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus nos criou para que nós possamos governar. Quando ele cria Adão e ele começa a trazer sobre Adão as promessas, domine sobre isso, domine sobre aquilo, isso eu lhe dou, olha isso e tal. E aí vem Noé com o dilúvio, e aí quando acaba o dilúvio, Noé pisa em chão firme, Deus faz as mesmas promessas para Noé. Olha, domine sobre isso, sobre as aves, sobre isso, sobre aquilo, as ervas, pá. Então, nós entendemos que Deus nos fez para governar. E aqui em 2 Timóteo, a Bíblia está dizendo que ele não nos dá um espírito de covardia. Então, por que você está com medo de obedecer aquilo que Deus já determinou sobre a sua vida? Sabe,
quando o medo ele começa a bloquear as promessas de Deus em nossa vida, é quando nós começamos a dar ouvido às outras vozes. Em Mateus capítulo 4, Jesus está sendo tentado no deserto pelo diabo. E o diabo começa a questionar Jesus a respeito da sua filiação. Se tu és filho, transforma essa pedra em pães. Se tu és filho, faz isso, isso e aquilo. E aí Jesus ele começa a responder o diabo através da Bíblia, com a palavra de Deus. O medo só consegue ofuscar a voz de Deus na sua vida quando a voz do diabo ela tem prioridade no seu coração. É quando você começa a ouvir aquelas pessoas que não têm uma aliança com Deus. Ah, realmente você tem razão. Eu tenho que me divorciar mesmo, porque ele não presta, ele é isso. Tem pessoas que me amam. Ah, realmente você tem razão. Eu posso transar antes do meu casamento, porque a Bíblia está errada sobre isso. Nós vivemos tempos modernos, né? Ah, você tem razão sobre isso. E não tem nada a ver eu sendo uma menina me relacionar com outra menina. É quando nós começamos a dar importância a essas vozes que provêm do diabo em nossa vida, que a voz de Deus começa a ser ofuscada, que as promessas de Deus começam a ser bloqueadas. Por quê? Porque nós começamos a viver segundo as nossas vontades, segundo os nossos desejos. O medo, ele rouba a nossa verdadeira identidade. O medo nos faz esquecer das promessas de Deus. O medo, ele nos faz esquecer da voz de Deus em nossa vida. E qual que é a atitude que nós podemos tomar para nos livrar desse medo? Em Salmos capítulo 34, versículo 4, a Bíblia vai dizer o seguinte: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Não tem outra forma de ofuscarmos a voz do medo, a voz do diabo em nossa vida, se nós não estivermos aliançados com Deus, se nós não buscarmos a face de Deus, se nós não buscarmos ouvir a voz de Deus. Sabe, esse projeto da escola aqui, ele aflorou em meu coração já tem uns 5 anos mais ou menos. O Senhor falou comigo há 5 anos atrás a respeito desse formato que nós estamos fazendo aqui. Só que eu tive medo de começar. Eu tive medo de não ser a pessoa ideal para fazer isso aqui. Eu tive medo de ser incapaz de fazer isso aqui. E aí eu comecei a deixar esse projeto muito complexo de uma forma que eu não consegui começar. Mas, recentemente, Deus me lembrou disso aqui. E a voz dele ecoou tão forte no meu coração e tão nitidamente, com tanta clareza, que não teve como eu não ouvir. Um dia eu estava orando e falando: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça para ti? Eu estou aqui disposto e tal. E eu estava nesse período de jejum e oração. E aí ele me lembrou desse projeto. E eu falei: mas Senhor, eu não tenho capacidade, eu não tenho isso, eu não consigo, eu não posso, papai. Eu comecei a dar muitas desculpas, assim como Moisés faz aqui, em Êxodo capítulo 3 e 4. E aí o Senhor falou para mim: apenas comece. E quando nós vamos olhar para esses profetas do Senhor, quando nós vamos olhar para a vida de Davi, quando nós vamos olhar para a vida de Moisés, quando nós vamos olhar para o próprio Jesus, eles apenas começaram, eles apenas se posicionaram, eles apenas buscaram a face de Deus, e as outras coisas o Senhor foi colocando para eles no caminho. Sabe qual é a segunda atitude que bloqueia as promessas de Deus em nossa vida? É a desobediência. Imagine se Noé não desse ouvido para o que Deus tinha falado para ele. Nós não estaríamos aqui hoje. O contexto seria diferente. Imagina se Abraão não saísse da casa dos seus pais. Imagine se Jesus decide não morrer por nós na cruz. Quando eu olho para a vida desses caras, eu começo a ver um padrão. Todos eles tiveram medo. Todos eles tiveram medo de começar. Todos eles tiveram suas limitações. Todos eles tiveram suas dúvidas. Porém, todos eles obedeceram a voz de Deus imediatamente. Eles não ignoraram o pedido de Deus. E aí a pergunta que eu te faço agora é: o que tem feito você ignorar o pedido de Deus na sua vida? O que tem feito você retardar aquilo que o Senhor já ordenou para a sua vida? Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, a Bíblia vai dizer o seguinte para nós: porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender
é melhor do que a gordura dos carneiros. Sabe o que a Bíblia está nos dizendo aqui? Que quando nós obedecemos a palavra de Deus, a ordem de Deus, é melhor do que o sacrifício que nós podemos entregar a Ele. E a pergunta que eu te faço é: o que você tem sacrificado no lugar da obediência? Talvez você está dizendo o seguinte: eu quero obedecer, eu vou fazer, mas eu acho que não é o momento certo ainda. Deixa eu compartilhar algo com você que eu aprendi recentemente. Demorar para fazer também é desobedecer. Sabe quando os nossos pais falavam para nós assim: vai lavar a louça, tira o lixo, e aí você demorava, não, já vou, e aí quando você ia fazer, ele já tinha feito. Então, demorar para obedecer também é desobedecer. Não demore, não sacrifique mais o seu tempo, não sacrifique mais as suas escolhas. Obedecer é melhor do que sacrificar. O principal vilão que nos faz não obedecer à voz de Deus em nossa vida é os nossos desejos, é as nossas vontades infantis e o nosso comportamento imaturo. Sabe, nós estamos vivendo uma geração que tem um acesso à informação como nunca teve antes. Isaías, Jesus, Newton, os filósofos que nós conhecemos e que citamos frases deles até hoje, nunca teve o acesso que hoje uma criança de 12, 10 anos tem, através da internet. Porém, nós estamos vivendo a geração mais imatura espiritualmente falando. Às vezes, nós estamos vendo aí jovens novos com 18, 17, 15, 20 anos empreendendo e criando grandes startups. E olhamos para eles e falamos: uau, esse cara tão novo, já empreendendo, já aposentando os pais. Nossa, que cara, nossa, meu Deus, esse cara é maduro demais, esse cara tem um pensamento lá na frente e tal. Mas, por outro lado, nós estamos vivendo a geração mais imatura espiritualmente falando. Nossos desejos infantis, a nossa imaturidade, o nosso medo de abrir mão do controle tem feito com que as promessas de Deus sejam bloqueadas na nossa vida. Sabe qual que é o principal vilão da desobediência? É o medo de abrir mão do controle. É o medo de viver na dependência de Deus. E isso tem feito com que as promessas de Deus não cheguem até nós. Nós precisamos abrir mão do controle. Nós precisamos viver uma vida segundo as vontades de Deus. Nós precisamos viver uma vida de obediência a Deus. Isaías 41:10, a Bíblia vai dizer o seguinte: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu segurei com a minha mão direita vitoriosa. Como duvidar de um Deus assim? Eu quero que você faça um exercício agora e nós vamos encerrar a nossa aula por aqui. Eu quero que você escreva num papel agora e leve a sério isso que eu vou te falar agora. Escreva essa pergunta no papel e eu quero que você responda ela da forma mais completa possível. A pergunta é: o que está faltando para você confiar plenamente em Deus e nas promessas que Ele tem para você? Eu quero que você escreva essa pergunta no papel e eu quero que você responda ela da forma mais completa possível. Sabe por quê? Entenda uma coisa. Quando a gente está devendo a alguém, quando a gente tem uma dívida e a gente quer quitar essa dívida, é necessário que a gente saiba o valor dessa dívida para que a gente possa quitar. Porque senão não faz sentido. Não tem como a gente resolver esse problema se a gente não saber qual é. A partir do momento que você responder essa pergunta da forma mais completa e sincera possível, você vai visualizar as coisas que estão impedindo das promessas de Deus se cumprir na sua vida. Você vai visualizar os problemas que estão impedindo você de entregar a sua vida completamente a Deus. Você vai começar a visualizar o que tem feito você sentir medo de Deus e medo de ser incapaz de cumprir as ordens de Deus, cumprir a vontade de Deus. Então, escreva essa pergunta no papel, responda ela da mais forma possível, da forma mais completa possível. Aí o que você vai fazer? Após você fizer isso, você vai entrar em um período, você vai fazer um propósito com Deus. Você vai entrar no período de jejum e oração por 7 dias. E você vai apresentar essa sua resposta, essas coisas, esses problemas para Deus durante esses dias. Eu quero ouvir o seu testemunho aqui. Eu quero poder ouvir seu testemunho.
Eu tenho certeza que após esse período, você levando a sério as coisas que nós estamos conversando aqui, eu tenho certeza, o Senhor vai abrir os céus ao seu favor. E antes da gente terminar a aula, eu não posso deixar de pedir para você compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Não se esqueça também de deixar o seu like aqui e de se inscrever no canal, pois tudo isso que nós temos feito aqui é para que a palavra de Deus alcance cada vez mais pessoas. Então até a próxima aula e tchau!